Então, pessoal, nós já gravamos alguns vídeos falando um pouco sobre o que, né, nós queremos trabalhar no Congresso, tentando deixar mais claro, né, qual é o nosso objetivo aqui, trabalhando com os autores que nós escolhemos. E hoje eu gostaria de me deter um pouco mais sobre a questão do nome, Congresso de Literatura Católica, né? E esse elemento católico, a gente sabe que tem várias iniciativas por aí que levam o nome católico e até algumas vezes tem umas pessoas até que ficam um pouco griladas, né? Que, não, tal coisa se diz católica, mas não é católica por isso e por aquilo outro. Ou, não, essa iniciativa aqui é católica mesmo porque tem esses elementos. Então, de onde é que sai, né, esse desejo de fazer um congresso sobre literatura e dizer que é literatura católica? Talvez alguns perguntem, vamos criar aqui um cânon, uma lista, né, de textos considerados católicos dentro da literatura e assim por diante. E aí tem um problema que aparece já de maneira muito clara, que é a questão assim, é possível falar de literatura católica como é possível falar de uma química católica, como é possível de falar de outros elementos que a princípio ficam um pouco... será que isso aí, eu tenho como falar de uma literatura católica mesmo? O que significa esse católico relacionado, né, com esse elemento da literatura? E a princípio para nós, a gente não está querendo aqui, por exemplo, com esse nome de católico, dar para as pessoas, né, aquilo que alguns poderiam considerar, não, aqui existe uma norma segura para a fé ou para a moral, né? O católico aí tem outro sentido. Primeiramente é óbvio, né? Nós estamos querendo tratar das coisas a partir de um ponto de vista católico e nisso nós estamos claramente relacionados com o que isso significa para a maioria das pessoas, que é de fato a questão de uma adesão à cosmovisão católica, e essa cosmovisão é uma cosmovisão encarnada numa instituição concreta, né? Disso nós não fugimos, certo? Ou seja, encarnada numa instituição concreta, e que instituição concreta é essa? A Igreja Católica. E a Igreja Católica tem um ensinamento, né, concreto acerca da fé, da moral e assim por diante. Isso está contido em obras, né, que contam com esse aval magisterial, né, do Sagrado Magistério, que faz então ali ser uma fonte segura, né, de doutrina acerca da fé e moral e assim por diante, certo? Ou seja, eu não tenho como falar de uma visão católica fugindo disso, fugindo, né? Não, eu vou fazer outra coisa, vou fazer uma outra análise a partir de outra visão que vai discordar, né, de maneira clara e concreta, né, de maneira substancial, né, da visão da Igreja Católica acerca do bem, do mal, de como é, né, o sentido da vida do homem e assim por diante. Ou seja, a princípio sim, existe esse elemento, um ponto de vista católico, e esse é, em grande parte, né, a maneira com a qual nós vamos procurar ler essas obras. Só que é claro que uma coisa é eu ter um ponto de vista católico, certo? E esse é o ponto de vista do Congresso. O Congresso de Literatura Católica tem o que? Um ponto de vista católico, ou seja, um ponto de vista de alguém que aderiu, né, a essa mensagem, certo? Segundo o ensinamento da Igreja Católica, né? A mensagem de Jesus Cristo, né, como a Igreja Católica o ensina. Então esse é o elemento norteador, né, dessa leitura que nós faremos desses autores dessas obras. Só que ao mesmo tempo, esse elemento do católico não significa que essas obras, então, são normas seguras, né, para a fé e para a moral. E a pergunta é, né, tem como a literatura enquanto arte ser isso? Então, provavelmente nós poderíamos dizer aqui, acredito que não. Eu não tenho como dizer que o valor da literatura, que a literatura se presta, né, a ser um manual, né, de fé e moral, porque o objetivo da literatura não é esse. Assim que aí o exemplo que nós demos antes, o objetivo da química é esse, não, o objetivo da química é estudar, né, como se comportam certos elementos, certo? E como é que se dá a relação entre eles. O objetivo da literatura, a princípio, não é dar catequese, nem ser aí uma norma da fé e da moral. O objetivo da literatura é, então, contar, né, uma história, uma boa história, né, que traga, então, uma experiência universal. E é aí que nós alargamos mais o conceito de católico, certo?
Então nós temos esse duplo ponto. Nós temos o ponto que é do ponto de vista católico mesmo, né, no sentido religioso da palavra, ou seja, é a visão de mundo a partir, né, dessa visão informada, dessa visão então agora, né, gerada a partir, né, dessa mensagem de Jesus Cristo, né, que se crê que está plenamente manifestada na Igreja Católica e nos seus documentos, que são normas para a fé e para a moral e para o culto também, certo? Mas, por outro lado, existe esse outro elemento do católico que nos permite, então, né, ampliar o material com o qual nós trabalhamos, os autores com o qual nós trabalhamos, e aí é que entra esse tom próprio da literatura. Eu não teria como falar em literatura católica se eu restringisse, né, os elementos ao qual eu estudo, os autores ao qual eu estudo, né, simplesmente aqueles que diretamente falam da religião, ou aqueles que, a partir da leitura desses autores, eu não teria como fazer nenhuma interpretação equivocada. Se nós vamos parar para pensar grosso modo, eu não tenho como fazer isso, né, nem mesmo com a Sagrada Escritura ou com a Bíblia. Algumas pessoas dizem assim, Rodrigo, a partir de Dante eu não posso pegar e pensar coisas erradas acerca da fé e moral? Pode. A partir de Tolkien, eu posso vir a fazer alguma interpretação equivocada acerca da fé e moral? Pode. Se você vai parar para pensar em algumas passagens de qualquer obra de literatura que nós paramos para pensar, o sujeito pode então pegar ali e fazer uma interpretação que vai discordar daquilo que a visão católica realmente deveria aderir, né? Deveria então, a maneira católica de ver as coisas. Então o cara pode pegar sim qualquer obra literária e fazer isso. Mas não é isso um privilégio da literatura. Se eu for pegar a Sagrada Escritura, e se eu posso fazer uma leitura dela, que também vai acabar discordando daquilo que é o ensinamento moral da igreja. Estou lendo do jeito certo? Não, estou lendo do jeito equivocado. Estou deixando coisas fora, estou selecionando coisas ali que, né, não estou fazendo coisas discordarem que na verdade não discordam perfeitamente, né? Ou seja, a leitura correta da Sagrada Escritura não vai discordar, né, daquilo que ensina a igreja, mas eu posso fazer uma leitura equivocada também, né? Então, se eu for pegar e pensar nisso, não vou trabalhar só com autores que não me deixam brecha nenhuma para pensar coisas equivocadas acerca da fé e da moral. Então, no final das contas, né, eu não vou trabalhar, eu não vou nem mesmo ler, né, obras de literatura, pelo menos de literatura ficcional. É claro que aqui a gente não está colocando, né, dentro do mesmo métier a Sagrada Escritura, né, que é considerada, né, a verdadeira parte da revelação, e obras de literatura profana, e também aí no meio do caminho as obras dos santos, né, que estão aí meio, que não são também obras divinamente reveladas, mas ao mesmo tempo tem um tom de sacralidade, né, muito maior do que as obras profanas por aí, certo? Ou tem um tom de sacralidade, coisas que as obras profanas por definição não têm, certo? Então, nós estamos aí, diante desse dilema. Tá, perfeito. Eu tenho obras, eu vou trabalhar com obras literárias que podem sim ser lidas de uma maneira não católica. O nosso esforço aqui é ler as obras que nós estamos propondo de forma católica, certo? Então o católico mora nessa questão dessa leitura, né? E aí voltamos ao tema da universalidade dos temas dessas obras, né? Ou seja, o católico, que nós estamos nos referindo aqui, para além do elemento, né, de identificação com a instituição propriamente Igreja Católica, certo? É a questão da universalidade. Então nós também estamos propondo aqui um retorno também a um sentido, né, originário da palavra católico, sem nenhum problema, com a identificação da palavra católico, né, com a identificação àquele que pertence à Igreja Católica, mas lembrando também que a palavra católico tem a ver com o sentido de universal. E a literatura, nesse sentido, a boa literatura sempre será católica, né? Isso é talvez o que algumas pessoas às vezes não refletem, né? Mas por quê? Porque a boa literatura é para nós sempre aquela literatura que propõe aos seus leitores, as pessoas que chegam até ela, experiências que são universais. Ou seja, experiências que mais ou menos todo ser humano encontra, ainda que em circunstâncias diversas, mesmo daquelas relatadas na obra, né?
mais ou menos o ser humano se encontra diante daquelas experiências ou diante da possibilidade de encontrar aquelas experiências ao longo da sua vida, certo? E sendo então uma experiência universal, uma experiência que de alguma forma acaba afetando toda a pessoa humana, então fatalmente nesse sentido, né, da palavra grega, né, de católico, ela é sim uma literatura católica. Boa literatura é sempre católica. Não só porque ela pode ser lida de uma maneira católica, ou seja, que ela pode ser lido, né, do lugar, né, do católico, ela pode ser lida a partir das luzes que a revelação trouxe, mas também porque ela traz uma universalidade de temas, ou seja, os temas interessam a todos os homens que buscam verdadeiramente esses elementos universais que é o bom, o belo e a verdade. Então entramos também na catolicidade desses elementos, né? Ou seja, o que é bom, é belo e verdadeiro para nós é universal e está incluída na busca do homem, né? Ou seja, o homem busca, ele aspira à beleza, ele aspira à bondade, ele aspira à verdade. Isso aí todos os homens, né? Então isso tem esse elemento de catolicidade. E se nós formos parar para pensar, já dentro dos padres da igreja, se a gente vai pegar até mesmo, né, os discursos que tentam falar acerca da utilidade pagã, da literatura pagã, né, para as pessoas que aderiram, né, ao cristianismo, ao catolicismo, nós vamos ver que existe um certo espírito, né, dentro desses escritos, que apontam para o seguinte: tudo que tem de bom, tudo que tem de belo, tudo que tem de verdadeiro, nas obras pagãs ou profanas, certo? Tem como fonte aquele elemento, né, que deu, né, a revelação, né, que fundou a Igreja Católica. Tem como fonte aquela pessoa, que é o Logos Eterno, que é a palavra eterna, que é então Deus. Ou seja, e Jesus Cristo em específico, né, porque essa é a grande novidade do cristianismo, né? Dizer que o Logos Eterno se encarnou, veio, viveu entre nós e levou à plenitude essa revelação. Ou seja, esse bom, belo e verdadeiro, essa bondade, essa beleza, essa verdade, que está presente, né, em obras tanto pré-cristãs como obras cristãs que estão dentro do contexto do cristianismo, porém profanas, né, tem como fonte, né, aquela mesma fonte que deu aos homens a revelação e as coisas sagradas, certo? Então, existe esse elemento, né, de catolicidade, de universalidade do bom, do belo e do verdadeiro nas obras, né, mesmo que não sejam obras sagradas. E isso aí é também o elemento que nós queremos trabalhar dentro dessa ideia de literatura católica. E é a partir disso aí que nós podemos dizer que uma literatura não é somente possível que se leia essa literatura como a partir do lugar do católico, a partir de uma visão católica, mas também dizer que essa literatura é em si católica. Por quê? Porque ela tem esse tom de universalidade, certo? Ainda que não seja católica no sentido religioso da palavra, ou seja, no sentido profissional da palavra. Ou seja, a partir daí nós podemos entender que existem elementos de universalidade. E isso, dentro dessa pregação dos padres da igreja, fica, né, compreendido que tudo que de verdadeiramente bom, belo e verdadeiro existem nas obras pagãs ou profanas, ou seja, que não são obras sagradas, né, na verdade elas pertencem, né, a essa ideia de católico, elas pertencem, né, a esse patrimônio do catolicismo. Se a gente vai parar para pensar quando São Paulo fala isso, né, de que tudo que é bom, honroso, né, digno de louvor, né, é aquilo com o qual nós temos que nos ocupar. E existem coisas honrosas, belas, dignas de louvor, que são profanas, não são sagradas, mas têm esse tom. São coisas ao qual nós deveríamos nos deter, certo? A vida do homem tem essa realidade. A vida do homem tem esse tom, né, de sagrado e profano, ou seja, o homem é chamado a dar glória a esse Deus que ele conhece pela revelação de diversas maneiras, né? E a avassaladora maioria dos homens não está exclusivamente dedicada às coisas sagradas. E mesmo os homens que estão dedicados às coisas sagradas, muitas vezes têm uma série de atividades profanas. Tanto um como o outro são chamados a viver essas coisas profanas a partir dessa universalidade do bem, do belo e do verdadeiro. Ou seja, em cada uma das coisas que nós fazemos e vivemos e produzimos, nós somos chamados a colocar esse elemento de universalidade. E esse elemento de universalidade, né, é um dos tons, é uma das notas da igreja fundada por Jesus Cristo
que é a verdade encarnada, que é a verdade universal, que é a bondade, né, que é o mais belo dos filhos dos homens, como vai dizer o salmista. Então, na verdade, quando nós pensamos nesse nome literatura católica, nós pensamos em abranger todo esse âmbito, né, da catolicidade, tanto da questão da visão religiosa, né, dessa visão que parte do ponto de vista dessa revelação que é dada na religião, como também dos elementos, né, universais, os elementos católicos que estão presentes mesmo nas coisas profanas. E a partir disso, então, acabar aprendendo, né, como consagrar o olhar de alguma forma, né, ou consagrar as coisas pelo olhar, né, e pela leitura que se faz. De alguma forma, né, aquela obra ali vai se tornar mais rica, porque eu tenho a possibilidade de verificar nela toda a bondade que nela existe. Porque eu tive contato com a bondade, aí é que entra essa realidade maravilhosa de que, segundo, né, o ensinamento da Igreja Católica, o católico que realmente vive o que deveria viver, realmente aprende o que deveria aprender, ele tem a capacidade de perceber de maneira mais profunda a bondade, a beleza e a verdade que estão presentes, né, nas mais diversas produções humanas, inclusive na literatura. E isso, por fim, acaba trazendo, né, para nós uma coisa assim muito importante que eu acho que hoje em dia a gente perdeu em grande parte, que é a questão da produção de uma literatura profana realmente imbuída desses valores, né, e desse tom de catolicidade. Ou seja, né, o Congresso de Literatura Católica não é simplesmente uma iniciativa que procura aqui trazer para as pessoas que não têm necessariamente, né, a via literária como missão dentro da sua vida. Então, não, vamos apresentar para as pessoas que não são literatos, né, esses autores que foram católicos na sua vida muitas vezes, escreveram de maneira católica, ou seja, colocando esses elementos, né, de bom, belo e verdadeiro dentro das suas obras, ainda que as suas obras às vezes possam ser lidas de uma maneira diversa, né, daquela que a Igreja Católica enxerga o mundo, enxerga a realidade, mas também é um convite às pessoas que se dedicam à literatura, né, e têm a sua caminhada, o seu encontro, a sua busca de Jesus Cristo, né, na Igreja Católica, que essas pessoas comecem a perceber que existe também, né, uma missão, algo que elas têm que contribuir, né, dentro do seu fazer literário, ou seja, aqueles que são escritores, né, e católicos precisam dar esse tom católico às suas obras. E esse tom católico, né, não passa simplesmente para mim contar histórias que, né, toquem diretamente nos temas, né, da instituição igreja, né, mas que sejam obras que de fato tragam essa cosmovisão e esse grande tom de universalidade, e universalidade, claro, iluminada pela revelação, né, mas de universalidade que possam falar a todo homem, né, que possam falar a todo homem que esteja realmente buscando o bom, belo e verdadeiro. E isso é uma coisa para mim e dentro, eu acho que qualquer pessoa que realmente tem uma preocupação com os rumos culturais que a nossa civilização está tomando, mas isso para mim é algo muito importante, acho importante não é a palavra, é algo aflitivo, eu tenho uma certa aflição com esse tema de que hoje em dia é muito difícil encontrar um autor que seja relevante não é a palavra, mas que seja de conhecimento público, que tenha, né, essa entrada, né, no grande público, não só porque escreve obras que atiçam os sentidos, ou porque são obras de entretenimento que divertem as pessoas, mas que realmente obras que sejam boas, né, de muita qualidade do ponto de vista, né, da arte literária, e que esteja imbuído, né, desse tom católico, né? Tanto do ponto de vista, né, de ter uma construção que remeta a essa cosmovisão católica, certo? Ao mesmo tempo que, da mesma forma, que tragam, né, elementos que sejam pertinentes a todos os homens, ou seja, que qualquer homem que se aproxime daquela obra veja refletido ali dramas que encontra também na sua vida, né? E antigamente, vou chamar antigamente assim, se nós vamos olhar o século XX
produziu na sua primeira metade, né? 3 grandes autores que nós vamos trabalhar aqui, que tem uma alta relevância, que muitas pessoas conhecem, né? Cada vez mais tem conhecido. Alguns são conhecidos da maioria das pessoas, apesar que muitas das pessoas não sabem que ele é católico, mas conhecem sua obra, que é Tolkien, Lewis e Chesterton. Tolkien não, era católico, Chesterton, né, era anglicano e depois converteu ao catolicismo. Lewis não, mas eram 3 autores que eram cristãos, no mínimo nós podemos dizer isso. Então tinha uma cosmovisão que era a cosmovisão de alguém que foi iluminado pela revelação, certo? E esses autores, então, traziam, né, a cosmovisão para o interesse do grande público, certo? Sabiam fazer grande literatura e viviam com intensidade o elemento, né, do cristianismo ou do catolicismo na sua vida. Isso é uma coisa que depois da segunda metade do século XX vai, né, de grande maneira, não sei se acabar é a palavra, mas não vai ter essa relevância toda que nós vemos, né? Ou seja, antigamente, vai dizer Lewis no seu Surpreendido pela Alegria, ele sendo ateu considerava que os cristãos estavam errados, mas os caras mais legais com quem ele convivia eram todos cristãos ou católicos. Será que nós podemos dizer isso hoje? Será que nós podemos dizer que hoje em dia um católico ele pode dizer, olha, né, nós hoje somos aqueles que produzimos ainda as coisas mais legais, né, ou as coisas mais relevantes, ou as coisas mais profundas, certo? Do ponto de vista literário? Será que essa literatura existe hoje? Né? Essa que é a grande questão. Existe hoje uma literatura que tenha catolicidade, seja do ponto de vista, né, da questão da profissão da fé, seja do ponto de vista, né, da questão dos valores universais, do bom, do belo e da verdade, certo? Existe hoje uma grande literatura produzida assim por pessoas que têm um comprometimento, né, e que tem uma vivência profunda do evangelho e da fé católica. Então, isso é uma coisa também que tem que ser retomada, porque isso faz parte desse apostolado cultural e dessa constituição dessa civilização do amor, da qual tanto falou São João Paulo II. Isso passa pela cultura, porque a cultura é onde o homem expressa o que ele é, o que ele vive, o que ele sonha. Nós estamos numa sociedade que mais do que nunca vive muito essa coisa do entretenimento e dos elementos culturais. Às vezes algumas pessoas gastam mais da metade da sua vida em cima disso aí. E se não houver uma penetração da universalidade do bom, do belo e do verdadeiro, que chega à plenitude na revelação, se isso não estiver presente no dia a dia das pessoas e em produções realmente atraentes, primeiramente como arte, mas especialmente como arte enriquecida pela revelação, né? Se isso não estiver presente, acho muito difícil que nós vamos poder realmente ter um esforço de recuperação daquilo que já foi uma civilização cristã. E aí cada vez mais passa a não ser. Então, um pouco algumas reflexões, algumas ideias sobre essa questão, né, da literatura católica, tanto quanto a literatura pode ser católica ou chamada de católica.